de lo que vamos a hablar hoy es el seguimiento, la secuencia de lo que já vinimos hablando durante 4 ou 5 semanas, que é a defesa da fé. Bueno, uma vez eu perguntei para vocês, eu dije o seguinte: se hubiera a proposta de ir para um lugar de tormento ou um lugar de descanso, de paz, de tranquilidade, por supuesto que todos escorreríamos ir para o lugar de descanso, de paz e tranquilidade. Nadie, em sana consciência, diria, não, eu quero ir para o lugar de desgraça. Não, nadie vai querer isto. Pero, delante dessa oferta, delante dessa proposta, todavia existem pessoas que entram na igreja, vêm à igreja, escutam falar da salvação, da vida eterna, pero não buscam essa vida eterna porque no fundo, essas pessoas não creem que existe um cielo e existe um inferno. Nosso corpo, como quiera, um dia deixará de existir. Eu sei que eu digo isso uma e outra vez para pessoas que não entendem. Você vê que existem os famosos, em sua grande maioria têm verdadeiro terror a envelhecer, porque eles trabalham com sua imagem e aí começam a ser qualquer quantidade de cirurgias plásticas, exageradamente. Não que seja pecado a pessoa cuidar-se, uma vez já falamos sobre isto, mas há gente que se estira tanto que queda irreconhecível. É verdade ou não é verdade? Vai chegar um momento em que o corpo vai acabar suas forças e se vai ir. Aí volvemos. E a alma? Porque a salvação já tem que ser conquistada todos os dias. Pois bem, o diabo, sabendo que seu tempo se acaba, ele vai cambiando estratégias. Ele vai distorsionando as coisas em la mente do ser humano. E muitos não têm esse tipo de sensibilidade. Às vezes nem sequer escutam a pastores experientes. Só um exemplo, hoje eu estava escutando o Bispo Macedo, na manhã, e justamente ele estava falando, eu estava pensando comigo, o que ele está falando é para que nós outros, que somos um pouco mais jovens todavia, não vengamos a cometer o mesmo erro. Se somos sábios, aprendemos de los errores de los demás. Não necessitamos cometer certos errores. A Bíblia também é um livro de testemunho. A Bíblia é um livro de testemunho. E guarde isso que lhe vou dizer hoje. Quanto mais o tempo passa, quanto mais você passa em la fé, quantos mais anos você passa em la fé, você vai ver, valga a redundância, delante de seus olhos, com seus próprios olhos, toda a Bíblia repetindo-se delante de seus olhos. Os mesmos acontecimentos. Não, claro, não estou falando da abertura do Mar Rojo e coisas assim, pontuais, mas de circunstâncias humanas. Você vai presenciar situações como o pecado de David, como a traição de Judas, como milagros que ressuscitam. Você vai poder ver isso. Porque Deus mesmo permite que essas coisas aconteçam. E você elige. Elige se você quer defender sua fé ou não. Porque que quer o diabo levar sua alma. Ele não conseguiu por aqui, vai tentar por outro lado. Dice, e adoraram ao dragão, porque havia dado autoridade à la bestia. E adoraram a la bestia, dizendo, quem é semejante a la bestia? E quem pode lutar contra ella?
Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, e se le dio autoridade para actuar durante 42 meses, ou seja, 3 anos e 6 meses. Abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar su nombre e su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. E se le dio autoridade sobre toda tribo, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordeiro que foi imolado. Que dice aí? Se alguno tiene oído, que oiga. Se alguno tiene oído, que oiga. Jesus repite se alguno tiene oído, que oiga muitas vezes. Não são poucas vezes. Isso aqui é uma profecia. Quem é a bestia? Não sabemos exatamente, mas sabemos de uma circunstância. Ele disse, este passagem do Apocalipse habla de uma de las armas mais poderosas de la bestia, o anticristo. Uma boca para dizer grandes coisas e blasfêmias contra Deus, su nombre, su iglesia e los salvos. Sabemos que Satanás é o grande imitador inverso de Deus. De todo lo que Deus hace, ele quer ser al revés. Deus trabalha com sua palavra que dá vida. Satanás trabalha com a palavra que trai muerte. Incluso inventou a Bíblia de Satanás. Por se você não lo sabe, existe a Bíblia de Satanás. Dice, por lo tanto, una de las principales guerras que libra el ser humano es la guerra de palabras. Dios hablando de un lado, Satanás del otro. Y estamos en el medio. Aquel a quien escuchamos, ganará esta guerra contra nosotros. Bueno, eu quero fazer aqui uma pausa para hacer que você compreenda isso. El diablo, como Deus, usa a palavra, perfeito. Pero Deus e el diablo necessitam que? Um meio. Sempre por detrás de todo meio, há uma pessoa. Se há um livro escrito, alguém tuvo que escrever. Se há, vamos entrar nesse tema. Hoje em dia, o principal meio que nós recorremos, absorvemos informações, se chama internet. É uma realidade que não há como negar, para todo. Para todo. Antes, por exemplo, há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, segundo cada quem, quando alguma das mulheres, normalmente as mulheres, homens também, mas normalmente as mulheres, queriam fazer alguma comida que não sabiam a receita, que hacía? Ou lhe perguntava a mamá, ou lhe perguntava a abuela. Mi mamá, como a mamá de ustedes, provavelmente tinha um livro de receitas, ou de seus apuntes, uma libretita que apontava coisas. Claro que muitas coisas las hacían sin a receita, ela tinha na mente, mas algumas coisas tinham apontadas, e livros e etc. Hoje, ¿qué hace uno? Internet. Uno está buscando informações de coisas que uno quer saber. Só que quando você hace uma búsqueda de um pastel, estamos falando de uma receita, também lhe vêm outras coisas. De la nada aparece um outro vídeo, de nada que ver, e você, déjame mirar isto. Como outro dia falamos, uno sin que se dê conta,
a vezes recebeu uma notificação no telefone, um mensagem, vai checar a mensagem e se mete a ver coisas. E aí está toda a boca de todas as informações que recebemos. Vão a sair coisas boas, mas também vão a sair quê? Coisas malas. E todo o tempo, nós somos bombardeados por todo tipo de informações. Por isso que a geração atual, isso não é uma crítica, é uma realidade. A geração atual é uma geração que tem a mente muito débil, muito susceptível a muitas coisas, porque todo o tempo recebe informações que quedam trabalhando em uno. Eu pergunto, os casos de violência entre jovens é mais hoje ou menos? Os casos de adicções é mais ou é menos? Os casos de papás que se divorciam, mais ou menos? Você vê que todo o malo vai em quê? Vai em aumento. Porque as pessoas estão recebendo cada vez mais e aceitando cada vez mais as informações que estão aí todo o tempo. Em meio desse mar de informações, você tem as informações que são de Deus, pero que são as menos, porque o mundo está em el maligno. Isso é bíblico. Pablo dijo a Timoteo que nos últimos tempos vendriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. E é o que estamos vivendo. O regresso de Jesus é uma coisa iminente, não é uma coisa... O bispo Pedro, desde que eu escuto prédicas, escuto a Bíblia, disse que Jesus vai regressar. Certo. Pero nunca vimos que a coisa estivesse como uma olla a pressão a ponto de explotar. Você vê todos os dias praticamente, é uma notícia nova, que alguém pode atacar a alguém, que um país pode atacar a outro. Já não é tempo, meus estimados, de perder tempo com coisas, desculpe-me, tontas, de querer deixar para depois as coisas de Deus, de não hacer caso. Este mundo não tem nada, nada. Todo, como dijo Salomão, toda é vanidade, toda é aflição de espírito. Por lo tanto, você tem que começar a exercitar sua fé e escolher as vozes que você quer escutar. A mim já me passou, eu sempre he sido muito transparente com vocês. De ver conteúdos na internet que nada que ver. Não que seja pecado, mas sabe, nada que ver. Uno se agarra 3 da manhã vindo já, porque as asnas do Himalaia são de color amarillo e quem sabe que, e coisas semelhantes a estas. Pense você. Aí ele segue dizendo aqui, esta boca que receberá o anticristo não pode ser outra coisa que os meios de comunicação, que estarão totalmente em seu poder. Como poderá dominar todas as nações, pueblos e idiomas, se não por os meios de comunicação em seu serviço? Todos escutando uma sola voz, uma sola narrativa, sem possibilidade de estar em desacordo, hasta o ponto de adorar al anticristo, la cria de Satanás na terra, o preço será que? Uma outra señal de que todo se está cumprindo. Hoje, honestamente, nós necessitamos obrigatoriamente falar outro idioma para poder sobreviver? Necessitamos? Não necessitamos. Você agarra seu telefone, existem tradutores, você habla em espanhol, no caso, ele o traduz ao chino, ao inglês, ao francês, ao japonês, ao italiano. Ou é certo ou não é certo? Qualquer búsqueda que você faça na internet, sale para você
de la maneira que você configurou seu aparato. Você agarra um vídeo de YouTube, por exemplo, que pode ser originalmente en el idioma que seja, e você põe já para traduzir, a voz da pessoa com inteligência artificial sale no idioma que uno entende. É assim ou não é assim? E isso que todavia está no princípio. Imagine-se como será essa tecnologia de aqui a 4, 5, 6 anos. Muitíssimo mais avançada. As pessoas não saberão discernir, porque se vão agarrar, como já estão haciendo, pessoas famosas falando uma coisa, com inteligência artificial, hace que a pessoa hable que coisas que nem sequer lo ha dicho, para enganar a la maioria. Ele disse, pero esto não é algo que ocorra solo em um futuro lejano. Já hoje, esta gran boca satânica está falando através de vários meios, a la velocidade de internet. Por lo tanto, os cristianos necessitam saber diferenciar entre internet e quê? Infernet. O bispo, não está escrito mal? Não está, não. O bispo, pero o que significa infernet? Infernet significa lo que viene del infierno e está aí delante de nossos olhos. E você tem que saber. É isto. Há como evitar que cheguem informações equivocadas? Não há. Isso não é como hacerlo. Pero o que temos que fazer nós para proteger nossa alma? Ver se las aceptamos ou não aceptamos. É isto. Ver se queremos. Você sabe, há um dicho que diz que, como morreu o gato? A curiosidade matou o gato. Não é certo? Por lo tanto, há coisas que é melhor que não saber. É a pura realidade. Há coisas que é melhor não saber. Então, você vê como nós somos susceptíveis a lo que escuchamos. Se alguém lhe disse a você, fulano, a vecina estuvo falando mal de ti. Bom, a vecina nem falou nada, foi um puro chisme. Você já começou a quedar com malos olhos. Que é essa miserável, quem se crê? Ou nunca lhe passou? Por palavras que nós outros escutamos. Pero quanto mais você vai madurando em la fé, mais grueso, usemos esta palavra, se hace uno, mais duro se hace la piel de uno, mais curtido uno queda e menos lhe afeta. É assim que funciona, o madurar da fé, o amadurecimento da fé. Haverá momentos que a fé de uno está tão madura que uno diz, não vai perder meu tempo com isso. Ou não nos passa. Pero você tem que ser honesto, dizer, não, vou começar a recitar mais minha fé. Vou a buscar as coisas que são mais de Deus. Por exemplo, eu já falei com vocês e falava com os pastores, quando eu decidi, há um par de meses atrás, a poner conteúdo em YouTube para vocês, não é porque eu quero ter seguidores na rede social, porque eu quero ter likes. Não, eu não quero isso. É uma possibilidade para que os que queiram crescer na fé tenham, aí está. Há estudos, há prédicas. Se você quer crescer mais na fé, há um playlist que são estudos bíblicos, que não nos dá tempo para que podamos explicar todo na igreja. Há palavras que eu escutei em minha juventude espiritual que me servem hasta hoje. Hasta hoje me servem. E assim são vocês. Você tem que ter a palavra de Deus dentro de si. Vamos a seguir e vamos a concluir. Ele disse, não vienen con aviso. El contenido del bien de Dios está en internet, como una isla en medio del océano
de engaños e trampas de quê? De internet. Quantos buenos cristianos, membros da igreja, trabalhadores e incluso pastores, han caído em palavras satânicas que chegaram a seus ouvidos por internet. Se a internet del diabo, del mal. Aqui não está, pero, por exemplo, você não recebe a vezes em seu teléfono mensagens indebidos? Recebe ou não recebe? Eu também recebo. Pero a gente que cai nessas coisas. Conclujamos. Estamos chegando, aí estamos, não? Estamos chegando a uma situação em la que é necessário fazer o ayuno de Daniel, não por 21 dias, pero para toda a vida. En el pasaje de arriba del Apocalipsis, el Señor Jesús una vez más, entre muchas otras, dijo, si alguien tiene oídos, que oiga. No es de extrañar, porque muchos siervos já não han tenido oídos para escuchar al Espírito de Deus. Antes, se estão confundindo com as muitas palavras de la internet. No seas necio. Defiende tu fé. Póngase de pé, por favor. Se você não defende sua fé, nadie hará por você. Não queira ser parte de la manada. Guarde sua fé. É difícil? É. E mais todavia em nossos dias.